Você conhece aquele sentimento quando você checa a sua conta bancária e ao invés de imediatamente fechar o aplicativo com horror, você na verdade sorri? Aquilo quando você para de calcular se pode pagar por aquele café ou se comprar no supermercado significa somente comer miojo pelo resto da semana. Existe um número específico onde essa mudança acontece e não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria dos gurus financeiros vai te dizer que você vai precisar de acumular R$ 1 milhão para se sentir rico ou que 6 dígitos é um número mágico. Mas aqui está o que eles estão perdendo. Existe um marco muito menor que transforma completamente a sua relação com o dinheiro. Uma vez que você o atinge, tudo muda. Esse número é R$ 20 mil. Meu nome é Mauro Kalil e eu passo muito tempo pensando sobre dinheiro, psicologia financeira e por que algumas pessoas parecem construir riqueza sem esforço, enquanto outras ficam presas nos mesmos padrões financeiros por décadas. Se você é alguém que quer entender a mecânica real por trás da construção de riqueza, ao invés de apenas esperar que as coisas melhorem magicamente, certifique-se de apertar o botão de se inscrever e dar um joinha nesse vídeo, que vai te ajudar a ver o dinheiro de forma diferente. Agora, antes de mergulharmos no porquê R$ 20 mil é a verdadeira virada do jogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa em construir riqueza, o que é que te vem à mente? Talvez você imagine algum filho de família rica que nunca teve que se preocupar com dinheiro. Ou talvez você imagine alguém batalhando por anos, acumulando riqueza lentamente R$ 1 de cada vez. A verdade é que a construção da riqueza não funciona do jeito que a maioria das pessoas pensa que funciona. E é aqui que está realmente o que acontece. Existem certos limites financeiros que agem como barreiras invisíveis. Uma vez que você cruza, as regras do jogo mudam completamente. R$ 20 mil é o primeiro limite importante que separa aqueles que vão construir riqueza significativa daqueles que vão passar suas vidas inteiras vivendo de salário em salário. E a parte louca é que a maioria das pessoas não tem ideia de que esse limite sequer existe. Pensa dessa forma. Se você já tentou empurrar uma pedra morro acima, você sabe que fazer ela começar a se mover é a parte mais difícil. Você está se esforçando, suando, fazendo muito pouco progresso e questionando até se é possível. Mas uma vez que você dá um impulso suficiente, algo mágico acontece. A pedra começa a se mover mais rápido e, eventualmente, quando você começa a alcançar o topo, ela rola para baixo, para o outro lado, quase sem esforço. R$ 20 mil é aquele ponto de virada onde a sua pedra financeira finalmente passa ao topo da colina. Tudo antes desse ponto parece que você está empurrando o morro acima, contra a gravidade. Tudo depois desse ponto parece que a gravidade está trabalhando a seu favor. Mas aqui é onde fica realmente interessante e isso é algo que provavelmente vai te surpreender. A diferença não é apenas a matemática, não é simplesmente que você tem mais dinheiro para investir ou que seus retornos são maiores em termos absolutos. A mágica real acontece no seu cérebro. Quando você não tem dinheiro economizado, seu cérebro opera no que os psicólogos chamam de modo de sobrevivência. Cada decisão financeira é filtrada através de medo e escassez. Você aceita a primeira oferta de emprego que aparece, mesmo que seja terrível, porque não pode se dar ao luxo de ser exigente. Você fica em situações que odeia porque sair parece arriscado demais. Você diz sim para coisas que não quer fazer porque precisa do dinheiro. Isso não é apenas sobre ser prático ou responsável. Quando você está em modo de sobrevivência, o seu cérebro literalmente não consegue pensar sobre crescimento e oportunidade. É como tentar planejar férias enquanto a sua casa está pegando fogo. Sua largura de banda mental está completamente consumida por ameaças imediatas de sobrevivência e curto prazo. Mas algo notável acontece quando você cruza aquele limite de R$ 20 mil. De repente, seu cérebro tem espaço para pensar diferentemente. E ao invés de perguntar como eu sobrevivo até o próximo salário, você começa a perguntar como posso fazer esse dinheiro crescer.
Ao invés de ser reativo a qualquer crise financeira que apareça, você se torna proativo sobre construir riqueza. Você constrói um plano e enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Pesquisas mostram que ter apenas R$ 4.000 em economia de emergência aumenta seu bem-estar financeiro em 21%. R$ 4.000. Isso é menos do que a maioria das pessoas gasta em férias ou em um notebook bom. Mas esse pequeno colchão cria uma mudança psicológica massiva porque te tira do modo de pura sobrevivência. Quando você empurra esse fundo de emergência para 3 a 6 meses de despesas de vida, que para a maioria das pessoas fica em torno de R$ 20.000, você consegue mais 13% de aumento no bem-estar financeiro. Mas mais importante, você criou espaço para respirar suficientemente para o seu cérebro começar a pensar sobre construção de riqueza ao invés de apenas preservação de riqueza. E aqui é onde a matemática começa a ficar realmente empolgante. Digamos que você está economizando R$ 2.000 todo mês, ganhando um retorno de 8% nos seus investimentos. Chega aos seus primeiros R$ 20.000, leva cerca de 10 meses de economia e investimento consistentes. Isso é quase um ano de disciplina, sacrifício e gratificação adiada. Não é fácil e, francamente, a maioria das pessoas desiste em algum ponto do caminho. Mas aqui está a parte que vai explodir a sua mente. Os próximos R$ 20.000 não levam outros 10 meses, levam apenas cerca de 9 meses. E por quê? Porque agora você tem aqueles primeiros R$ 20.000 trabalhando junto com as suas contribuições mensais e gerando seus próprios retornos. Pense sobre isso por um segundo. Você fez exatamente a mesma quantidade de trabalho, economizou a mesma quantidade de dinheiro todo mês, assumiu o mesmo nível de risco com seus investimentos, mas você cortou um mês inteiro da linha do tempo só porque tinha mais dinheiro trabalhando para você. Esse é o poder dos juros compostos começando a entrar em ação. Quando você está indo para mais R$ 20.000 pela terceira vez, a linha do tempo encolhe ainda mais. O seu dinheiro está fazendo uma parcela crescente do trabalho pesado, enquanto você está colocando o mesmo esforço. E quando você chega aos números realmente grandes, a aceleração se torna quase uma piada. Uma vez que você atinge R$ 800.000 no seu portfólio de investimentos, você pode gerar os seus próximos R$ 20.000 em apenas 5 meses. A mesma quantidade que levou quase um ano para economizar inicialmente está agora acontecendo automaticamente através dos seus investimentos. Aquele primeiro marco parece impossível, mas cada marco depois disso fica progressivamente mais fácil. E agora você pode estar pensando que pessoas ricas têm acesso a algum mundo secreto de investimentos que pessoas normais não podem nem tocar. Como se existissem fundos de hedge exclusivos ou oportunidades especiais que só destravam quando você alcança certos níveis de riqueza. Embora haja alguma verdade nisso, no altíssimo nível, não é isso que está impulsionando esse fenômeno dos R$ 20.000. O segredo real é muito mais simples e, honestamente, muito mais encorajador. É apenas matemática básica trabalhando a seu favor. Quando você investe R$ 1.000 e cresce 10% em um ano, você faz R$ 100. Pegue essa mesma taxa de crescimento de 10% e aplique a R$ 10.000 e, de repente, você está olhando para R$ 1.000 em lucro do mesmo investimento, mesmo período de tempo e mesmo nível de risco. É por isso que atingir R$ 20.000 parece um ponto de virada. Até esse ponto, seus retornos de investimento parecem quase insignificantes, porque você está trabalhando com quantias menores. Um retorno de 10% sobre R$ 4.000 são R$ 400. Legal, mas não é exatamente algo que muda a sua vida. Mas um retorno de 10% sobre R$ 20.000 são R$ 2.000. Agora estamos falando de dinheiro que realmente importa. Quando você tem R$ 20.000 sentados em investimentos, ganhando 8% anualmente, são R$ 1.600 fluindo para sua conta ao longo do ano, sem você ter que mover um dedo. Dinheiro que você não teve que ganhar através do seu trabalho. Dinheiro que apareceu porque o seu dinheiro existente estava trabalhando em seu nome.
A estratégia de investimento não é mais sofisticada do que alguém com R$ 1.000 pode usar. Você pode comprar exatamente os mesmos fundos de índice, usar as mesmas corretoras, seguir os mesmos princípios básicos. A única diferença é a escala. E essa escala transforma pequenas vitórias percentuais em progresso financeiro real. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde completamente e pode ser o ponto mais importante nesse vídeo inteiro. Quando você economiza R$ 20.000, você, na verdade, realizou algo muito mais valioso do que apenas acumular dinheiro em uma conta bancária. Você fundamentalmente reconstruiu o seu cérebro e construiu um hábito financeiro mais importante que você jamais vai desenvolver. E isso pode soar como alguma bobagem de autoajuda, mas fica comigo porque é aqui que as coisas ficam realmente práticas. Pense sobre o que realmente é necessário para economizar R$ 20.000 se você está começando do zero. A menos que você esteja ganhando muito dinheiro, morando de favor na casa dos seus pais, isso requer uma disciplina séria. Você tem que rastrear para onde cada real estava indo, você tem que dizer não para coisas que você quer só para poder guardar dinheiro, você tem que resistir à vontade de gastar suas economias em qualquer objeto brilhante que chamou sua atenção naquela semana. E o mais importante, você teve que fazer tudo isso consistentemente por meses ou até anos. E aqui está o pulo do gato. Você provou para si mesmo que pode controlar o seu dinheiro ao invés de deixar ele te controlar. Você se tornou o tipo de pessoa que pode adiar a gratificação quando realmente importa. Isso não é apenas uma habilidade financeira, é uma habilidade de vida. Essa mudança de identidade é enorme porque afeta cada decisão financeira que você toma daqui para frente. Antes de você ter 20.000 economizados, comprar um café de R$ 4 podia ter requerido uma ginástica mental sobre se você podia pagar por ele ou não. Depois que você atinge 20.000, você não está mais suando por pequenas coisas, porque sabe que tem as suas prioridades certas. Você provou que pode fazer os grandes sacrifícios quando necessários, mas tem outra mudança psicológica que acontece nesse nível que a maioria das pessoas não fala sobre. Você começa a ver oportunidades ao invés de apenas ameaças. Quando você está vivendo de salário em salário, cada despesa inesperada parece um desastre. Seu carro precisa de reparo, seu notebook morre, seu aluguel sobe. Essas não são oportunidades, são emergências financeiras que destroem o seu mês inteiro. Mas quando você tem 20.000 no banco, esses mesmos eventos se tornam pequenos inconvenientes. Seu carro precisa de reparos? Chato, mas não é catastrófico. Seu notebook morreu? Hora de fazer um upgrade para alguma coisa melhor. Seu aluguel subiu? Talvez seja a hora de você finalmente procurar um lugar melhor ou negociar o seu salário. Melhor ainda, você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não podia aproveitar antes. Seu amigo menciona que está começando um negócio novo e procurando investidores. Antes você pensaria, isso parece interessante e seguiria em frente. Agora, você pode realmente considerar se vale a pena colocar 10.000 nisso. Um negócio matador aparece em uma propriedade para aluguel, que precisa de alguns reparos. Antes você teria passado por ele no site de imóveis e talvez sentido um pouco de inveja. Agora você pode fazer as contas e ver se faz sentido como investimento. Seu chefe menciona que tem uma conferência em uma outra cidade que poderia ser ótima para sua carreira, mas a empresa não vai pagar por ela. Antes você teria dado uma desculpa para não ir porque você não podia pagar para ir. Agora você pode pesar o potencial do retorno sobre o investimento. É isso que as pessoas ricas querem dizer quando dizem que dinheiro gosta de dinheiro. Não é alguma conspiração cósmica onde o universo recompensa pessoas que já têm dinheiro. É que ter dinheiro te dá opções e opções criam mais oportunidades para fazer mais dinheiro. E aqui está algo mais que acontece em torno da marca dos R$ 20.000 que vai fazer você questionar tudo o que pensava e sabia sobre orçamento. Você começa a se importar menos com pequenas despesas e mais com as grandes. Eu sei que isso soa contraditório, mas me ouça.
Quando você está quebrado, você fica obcecado por cada compra. Devo comprar o cereal da marca ou a versão genérica? Vale a pena gastar R$ 3 em café quando eu podia fazer café em casa? Devo colocar a gasolina premium ou comum? Essas decisões consomem muita energia mental porque cada real parece precioso. Mas quando você tem uma fundação financeira sólida e você percebe que essas microdecisões elas são amplamente irrelevantes, a diferença entre gastar R$ 3 em café versus fazer o café em casa significa talvez R$ 2.000 por ano se você está realmente exagerando. Isso não é nada, mas não vai construir ou quebrar o seu futuro financeiro. O que importa são as grandes decisões, onde você mora, o que você dirige, quanto você economiza, onde você investe. Essas escolhas podem balançar o seu patrimônio líquido em dezenas de milhares de reais ao longo do tempo. Então, ao invés de agonizar sobre se você deve comprar bananas orgânicas, você foca sua energia em otimizar os seus custos de moradia, maximizar sua renda e ter certeza que a sua estratégia de investimento é sólida. Essa mudança de foco é incrivelmente libertadora, porque libera a largura de banda mental para decisões que realmente importam. Você para de suar as pequenas coisas e começa a pensar estrategicamente sobre construção de riqueza. Agora, vamos falar sobre o que acontece com a sua carreira uma vez que você atinge esse marco, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Ter R$ 20.000 economizados não apenas muda sua relação com o dinheiro, muda sua relação com o trabalho. Quando você estava vivendo de salário em salário, você está essencialmente preso em qualquer emprego que tenha atualmente. Seu chefe pode ser terrível, seus colegas de trabalho podem ser tóxicos, o trabalho pode ser entorpecente, mas você não pode sair porque precisa daquele próximo salário para sobreviver. E isso te coloca em uma posição de negociação incrivelmente fraca. Você não pode pedir um aumento porque tem medo que possam te demitir. Você não pode recusar demandas abusivas porque precisa do emprego mais do que eles precisam de você. Você não pode explorar outras oportunidades porque tirar tempo para entrevistas parece arriscado demais. Você está preso e todo mundo sabe disso. Mas R$ 20.000 muda toda essa dinâmica. De repente, você tem o que eu chamo de dinheiro para sair andando. Você poderia sair amanhã e sobreviver por meses enquanto encontra algo melhor. Isso não significa que você deveria ser imprudente ou queimar pontes desnecessariamente, mas significa que você está negociando de uma posição de força ao invés do desespero. Essa mudança psicológica afeta tudo sobre como você pensa e como você aborda a sua carreira. Você começa a pedir o aumento que merece, porque o pior que podem dizer é não, e você ficará bem de qualquer jeito. Você recusa pedidos abusivos porque não tem medo das consequências. Você explora novas oportunidades porque pode se dar ao luxo de assumir alguns riscos. E aqui está o que realmente é louco. Frequentemente, você não precisa usar o seu dinheiro para sair andando. Apenas ter esse dinheiro muda todo o seu comportamento no trabalho. Você se torna mais confiante, mais assertivo, mais disposto a assumir projetos desafiadores. E adivinha o que acontece quando você aparece de forma diferente? As pessoas notam. De repente, você está conseguindo melhores atribuições, mais reconhecimentos e, sim, mais dinheiro. É como ter um superpoder secreto que você espera nunca precisar usar. Mas saber que ele está lá muda tudo sobre como você opera. E a melhor parte é que quanto mais confiante e bem-sucedido você se torna no trabalho, mais rápido você constrói riqueza, o que te dá ainda mais opções e confiança. É um ciclo de feedback positivo que acelera com o tempo. Mas tem um ponto onde a maioria das pessoas estraga tudo e eu vejo isso constantemente. Elas atingem R$ 20.000, sentem aquela mudança psicológica e então imediatamente gastam tudo em algo estúpido.
Talvez decidam que mereçam financiar um carro novo, já que foram tão disciplinadas, ou fazem férias caras porque mereceram, ou usam como entrada em uma casa que realmente não podem pagar. Não faça isso. Esses R$ 20.000 não são uma recompensa por bom comportamento, são a fundação do seu futuro financeiro inteiro. É a semente que cresce em riqueza geracional se você for paciente o suficiente para deixá-la crescer. E isso provavelmente vai fazer você rir ou chorar, dependendo da sua situação atual. A pessoa média gasta mais dinheiro em seu carro ao longo da sua vida do que seria necessário para alcançar a independência financeira completa. Pense sobre isso por um segundo. Entre parcelas de carro, seguro, manutenção, gasolina, a maioria das pessoas está gastando R$ 1.200, R$ 1.600 todo mês em transporte. Ao longo de um período de 40 anos, isso facilmente atinge R$ 800.000 ou mais, apenas para ir do ponto A até o ponto B. Enquanto isso, estão reclamando que não podem economizar para aposentadoria. É como assistir alguém gastar uma fortuna em uma academia que nunca usa, enquanto reclama que não pode pagar para comer uma comida saudável. Aqui está a coisa que torna isso ainda mais ridículo. No momento em que você tira um carro novo da concessionária, ele perde cerca de 20% do seu valor. Então, você não está apenas perdendo dinheiro, está ativamente destruindo riqueza. Compare isso com investir a mesma quantidade em um portfólio diversificado. Ao invés de assistir o seu dinheiro evaporar, você está assistindo ele se multiplicar. Mas eu entendo. Carros são compras emocionais. Você quer algo confiável, algo que pareça bom, algo que te faça sentir-se bem-sucedido. E não há nada de errado com isso, desde que você entenda o que está trocando. Aquela parcela do carro pode fazer você se sentir rico, mas na verdade você está se mantendo pobre. E é aqui que ter 20 mil economizados muda completamente a sua perspectiva sobre grandes compras. Ao invés de pensar, posso pagar a parcela mensal, você começa a pensar, o que isso está realmente me custando em termos de oportunidade? Aquele carro de R$ 60.000 não é apenas 60 mil. São 60 mil que poderiam ter crescido para mais de 400 mil na sua conta de investimento em alguns anos. De repente, dirigir um carro usado confiável não parece mais um sacrifício. Parece uma escolha estratégica que está financiando a sua liberdade futura. E aqui está a bela ironia. As pessoas dirigindo um carro novo, chamativo, provavelmente estão estressadas com dinheiro, enquanto que a pessoa dirigindo um Honda mais velho está silenciosamente construindo riqueza e dormindo melhor à noite. Essa mudança de mentalidade que se estende à casa grande, decisão financeira que você toma. Moradia, educação, férias, hobbies, tudo é filtrado através da lente do custo de oportunidade. Não de uma forma obsessiva ou mesquinha que suga toda a sua alegria da vida, mas de uma forma estratégica que garante que você está fazendo escolhas intencionais sobre para onde o seu dinheiro vai. E deixa eu te dizer algo que pode te surpreender. Uma vez que você começa a pensar dessa forma, você frequentemente percebe que, na verdade, não quer metade das coisas que você pensava que queria. Aquele apartamento maior, o espaço extra seria legal, mas vale a pena atrasar sua independência financeira em 5 anos? Aquele hobby caro é divertido, mas provavelmente existem maneiras mais baratas de conseguir a mesma satisfação. Isso não é sobre você se tornar miserável e mesquinho, que nunca aproveita nada. É sobre você se tornar intencional com o seu dinheiro ao invés de deixá-lo escorregar em coisas que não importam realmente para você. Quando você tem objetivos financeiros claros e entende o poder dos juros compostos, fica muito mais fácil distinguir entre o que você quer e o que você realmente quer. Olha, R$ 20.000 não vão te fazer rico da noite para o dia, mas vão fundamentalmente mudar como você pensa sobre o dinheiro e oportunidade. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre reagir à vida e planejá-la. Comece a construir essa fundação hoje, porque seu futuro está contando com a decisão que você toma agora mesmo. Confie em mim.
Enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Meu nome é Mauro Calil, siga esse canal, porque se você não seguir, você nunca mais vai nos ver aqui. Até!